Sem dúvidas, uma das lutas mais esperadas por todo fandom de Chainsaw Man é a luta entre a Makima e o Denji, ou Chainsaw Man, como você preferir. E hoje eu vou contar pra vocês como foi essa luta entre dois dos demônios mais fortes da obra, que também pode ser dita como a maior sequência de derrotas de todo o mangá. E aí galera, eu sou o Felipe, e antes de contar como foi de fato essa luta pra vocês, eu preciso contextualizar alguns pontos pra vocês conseguirem entender essa luta bem melhor. O primeiro deles é que a Makima não é uma humana como muita gente pensa. Muita gente que tá vendo só o anime pensa isso, mas na realidade ela é um demônio, um dos mais fortes da obra, sendo ela o demônio que representa o medo que as pessoas têm de serem controladas. Mas dito isso, vamos abrir com Marco Zero. O problema para o Denji começa bem antes da luta em si, já que em um certo ponto da obra, após ser matado Aki, o Denji acaba saindo para um parque sozinho, e só nesse ponto a ficha cai, porque só aí ele entende o real peso do que ele tinha feito, e enquanto ele tá ali completamente desolado, a Makima acaba chegando naquele parque e encontra o Denji lá, deitado em um banco no meio do nada. E ao tocar nele, ela sente que ele tá com as mãos muito frias, e nesse ponto ela explica que aquilo não é bom, já que quando alguém tá com muito frio, ele fica deprimido mais facilmente. Nesse ponto, ela manda o Denji levantar e convida ele para casa dela. E chegando lá, o Denji acaba conhecendo os cachorros da Makima e acaba vendo também a forma que eles são bem tratados por ela, porque ela trata eles de uma forma bem carinhosa. E depois de se animar um pouco e brincar com os cachorros, a Makima lembra o Denji do combinado deles, que era caso ele vencesse o demônio pistola, ele poderia pedir qualquer coisa a ela. E como ele venceu, ela diz que nesse ponto ele pode fazer o seu pedido. E nesse ponto, o Denji começa a refletir sobre o que ele quer pedir. Depois de pensar um pouco, ele decide que quer se tornar um dos cachorros da Makima. E ao ouvir aquilo, ela fica sem entender o porquê daquele pedido, mas o Denji explica que antes tudo que ele tinha que pensar era como ele iria sobreviver, mas agora ele tem que pensar em tudo, considerar tudo o tempo todo, e isso é algo muito cansativo para ele. E por não ser muito inteligente, ele acabou matando o Aki, e a sensação de que se ele fosse um pouco mais inteligente, ele teria conseguido achar uma outra solução para lidar com aquilo tá atormentando ele. E só em pensar que o amigo dele morreu porque ele é burro faz ele se sentir um verdadeiro lixo. Mas a Makima é alguém inteligente e caso ele passe a ser um dos cachorros dela, ele não vai ter que pensar, só obedecer, e caso ele faça alguma coisa, ele não vai precisar se sentir mal por causa disso. E depois de ouvir esse pedido, a Makima responde que os cachorros dela têm que obedecer todas as suas ordens e pergunta mais uma vez se é realmente isso que ele quer. E mais uma vez o Denjin diz que sim. E galera, sem dúvidas essa foi uma das, talvez a pior decisão de toda a vida dele, já que depois de se tornar um dos cachorros da Makima, ele passa a ter que seguir as ordens dela. Inicialmente ela não pede nada demais, já que tudo que ela pede é pra ele dar a pata e manda ele deitar. Mas depois de brincar um pouco com o Denji, a campainha acaba tocando e chegando perto da porta, a Makima manda ele abrir ela, e mesmo com a mente dele gritando pra ele não abrir a porta, ele acaba abrindo. E quem tá ali parada é a Power segurando um bolo pra o Denji, isso pra comemorar o aniversário dele, mas antes dele completar a primeira palavra pra cumprimentar ela, a Makima destrói o corpo da Power por completo com um único ataque, o que faz o Denji entrar em um estado de choque, mas mesmo após destruir a Power na frente dele, tudo que a Makima fala é que as mãos dele estão geladas de novo e fecha a porta. E nisso eles acabam voltando pro sofá e ao chegar lá, a Makima fala que o chá que ela fez pro Denji acabou ficando gelado e caso ele quiser, ela pode fazer mais. Só que tudo que o Denji consegue fazer é perguntar a ela se aquilo era um sonho, e ao ouvir aquilo ela simplesmente deita no colo dele e começa a rir de toda aquela situação. O que faz o choque do Denji aumentar ainda mais, porque tipo, ela tinha acabado de matar a Power na frente dele e mesmo assim tava agindo como se nada tivesse acontecido. Mas depois de se divertir horrores com aquela situação, ela acaba pedindo para o Denji tirar sua camisa e nesse ponto ela começa a explicar para ele que o que tinha acontecido entre ele e o Pochita não tinha sido uma promessa e sim um contrato. E sabendo disso, ela decidiu procurar uma forma de anular esse contrato e a forma que ela encontrou de fazer isso foi destruindo o Denji por completo, assim impedindo dele conseguir ter uma vida feliz. Mas fazer isso não seria algo fácil, porque mesmo vivendo na pobreza, junto ao Pochita ele vivia feliz, então a forma de destruir ele seria primeiro dando uma vida feliz a ele. E com isso ela deu um emprego, ela deu comida e uma família a ele. Logo depois tirou tudo isso dele. Fazendo isso, ela tornou quase impossível dele conseguir cumprir esse contrato com o Pochita. Com suas habilidades, ela força o Denji a olhar o seu interior e ver as memórias que ele tinha reprimido, memórias tão ruins que ele decidiu guardar no seu subconsciente, que eram as memórias dele matando seu próprio pai. Sim, galera, o pai do Denji não se matou e sim foi morto por ele. Isso porque um dia ele acabou chegando bêbado e quase matou o Denji. Nesse ponto, o Denji acabou tendo que
matar ele para se defender. Mas como ele devia muito dinheiro, as pessoas que ele devia o queriam receber, e nisso eles forjaram a morte dele e colocaram a dívida nas costas do Denji. E depois de forçar ela a lembrar disso, ela finaliza destruindo o psicológico dele por completo, fazendo ele lembrar que foi ele que ajudou a matar a Pauri quando abriu a porta, que ele acabou matando o Aki, mesmo podendo procurar uma outra saída, e também foi ele quem matou seu próprio pai. E pra fechar, ela questiona ele se alguém assim realmente deve ter uma vida normal, e nisso o Denji responde que não. E agora com a resposta do Denji, a Makimi finalmente consegue chegar no seu ponto e finalmente dá o primeiro checkmate. Agora com o seu psicológico completamente destruído, o Denji já realmente não consegue mais ir contra as ordens da Makima. E isso mesmo após uma noite que ele passou por toda essa situação, e no ponto em que ele acaba levantando, ele é levado pro escritório de caçadores com a Makima, e ao chegar lá, o Denji acaba vendo vários possessos que tinham sido derrotados por ela. E por causa da habilidade dela, todos eles tinham que seguir toda e qualquer ordem dada pela Makima, isso por serem vistos como seres inferiores por ela. Porque pra quem não sabe, galera, a habilidade da Makima é de dar ordens absolutas a toda e qualquer criatura que ela considere inferior a ela. E essas ordens que ela dão são absolutas também, ou seja, querendo ou não, a pessoa, demônio ou animal vai ter que cumprir o que foi mandado. E o que rolou com esses processos foi isso, mas no ponto em que a Makima tá levando o Denji pro seu escritório, a parte onde ela tá no prédio acaba sendo explodida. E quem tinha feito aquilo foram os caçadores de demônio, que nesse ponto já sabiam da real natureza da Makima. E por saberem o que ela era, eles tinham que parar ela, e por causa disso, logo após explodirem onde ela tava, várias tropas fortemente armadas acabam subindo em direção a ela. E acabam atacando ela com vários disparos, e logo após conseguirem derrubar a Makima, o plano dos caçadores segue e mais um grupo sobe pra onde ela tá. E chegando lá, eles recebem uma ordem do líder de toda aquela operação, que era o Kishibe. E ao receberem essa ordem, todo aquele grupo de caçadores se sacrificam pra invocar o demônio do inferno, pra usar ele pra atrapalhar os planos da Makima. E também dar um fim nela usando as habilidades daquele demônio. Mas aí que tá, galera, enquanto eles faziam esse sacrifício, um pouco do sangue dos caçadores acaba respingando na Makima, fazendo assim ela se curar de boa parte de todo o dano que ela tinha sofrido. E assim que ela recobra a consciência, tudo que ela faz é dar uma última ordem antes de cair de novo. Ordem essa que foi a seguinte: salve-me, Chainsaw Man. E por ainda estar sobre o controle da Makima, o Denji, que também é o Chainsaw Man, tem que obedecer a ela, e ao ouvir aquela ordem, a barriga dele acaba se rasgando e uma espécie de tripa sai de dentro desse corte e rodeia o pescoço dele. Mas no ponto em que ele tá passando por toda essa transformação, os caçadores de demônio paralelo a isso conseguem concluir o seu sacrifício. E após a finalização desse sacrifício, quem também vem pro campo de batalha é o demônio do inferno, com um único objetivo, que era pegar a Makima. Mas aí que tá, galera, enquanto o demônio do inferno tem essa ordem, o Denji tem a ordem de salvar a Makima, e quando ele puxa a cordinha do seu motor, o Chainsaw Man aparece e avança contra o demônio do inferno, que é destruído com um único ataque dele, isso sem ter qualquer reação. Sim, galera, o Chainsaw Man destrói um dos seres mais fortes de todo o mangá com um único ataque, mas antes do demônio do inferno ser eliminado de vez por causa daquele golpe, um dos caçadores que tava ali como seu último ato dá uma parte do seu sangue pra ele. E assim que o demônio se recupera, ele usa sua habilidade pra mandar o Chainsaw Man para o inferno, e paralelo a isso, quem tá observando toda aquela situação é a Makima, enquanto tá sob a mira do Kishibe. Mas nesse ponto ela lembra a ele que qualquer ataque contra ela é completamente inútil, isso porque qualquer dano que ela sofrer é transferido automaticamente para a população japonesa, seja em forma de doenças ou até mesmo de acidentes, isso por causa de um pacto que ela tem com o primeiro-ministro do Japão. Mas o Kishibe lembra que ela falhou, o Chainsaw Man foi mandado para o inferno, mas aí que entra, galera, ela explica que ela deu uma ordem a ele e ele vai cumprir aquela ordem, custe o que custar. E nesse ponto ela revela pra gente também que ela é uma grande fã do Chainsaw Man. E paralelo a tudo isso, é mostrado pra gente o Chainsaw Man lá no inferno, passando o rodo e destruindo todo e qualquer demônio que vive lá e tenta entrar no caminho dele. E enquanto ele tá lá destruindo tudo, a Makima acaba explicando sobre quem ele é e o poder que ele possui. E ela explica que ele é um herói do inferno, um demônio tão sinistro que é temido até mesmo pelos outros demônios. E que qualquer demônio que for devorado por ele é apagado completamente da existência, assim fazendo medo que cerca aquele demônio e que fez ele surgir e sumir junto a ele de vez. Tipo, galera, caso ele coma o demônio das bonecas, qualquer medo e lembrança ligada àquele medo vai sumir junto a ele. E por isso ela quer usar o poder dele para destruir demônios que representam coisas que ela considera ruins para a humanidade, como doenças, guerra, fome e morte. Só que no ponto em que ela explica esse plano dela para o Kishibe, ele questiona se ela não tem medo de ser devorada pelo Chainsaw Man, e ela fala que não, já que por ser uma grande fã dele, ser devorada por ele e passar a ser uma parte dele seria na verdade uma grande honra para ela.
Só que nesse ponto a conversa deles acaba sendo interrompida, isso porque o Chainsaw Man tinha conseguido voltar do inferno, destruindo completamente a porta que o demônio do inferno usou para levar ele para lá, o início do confronto. E após voltar para a Terra, ele vê a máquina sobre a mira do Kinshibe, mas nesse ponto ela pede para ele, pro caçador, se afastar, porque ela pediu pro Chainsaw Man salvar ela. E por causa disso, nesse ponto ela tá prestes a ser morta, mas pelo menos ela vai tentar criar uma boa recordação desse momento, e nesse ponto ela pega uma katana do chão, mas em um piscar de olhos o Chainsaw Man sai de onde ele tá e parte pra cima da máquina, destruindo o corpo dela por completo com um único ataque. E logo após fazer isso, ele parte dali, ignorando completamente o Kishibe. Isso porque ele parte pra ir realizar os sonhos do Denjin. Sim, galera, já que nesse ponto ele lembra de todas as conversas dele e do Denjin, isso na época em que ele ainda tinha a forma de Pochita. E ele decide que vai realizar todos aqueles sonhos do seu amigo, e a primeira parada dele é em uma lanchonete pra comer um prato que tinha lá, e obviamente isso deixa todos os funcionários surpresos e assustados também. Mas aí que tá, galera, eles têm que atender os pedidos dele, porque caso contrário, todos que estão ali vão ser eliminados. E logo após comer o seu hambúrguer, ele pega a Kobeni que tava trabalhando ali e sai pra um encontro com ela, fazendo ela tomar sorvete e jogar videogame com ele. E quando ele parte pra uma máquina de dança pra dançar com ela, um caçador que tava ali tenta parar ele, mas é eliminado em uma fração de segundo. E logo após eliminar esse caçador como se fosse simplesmente um mosquito, ele volta seu foco pra vela dançando, porque ele não pode usar a máquina, senão ele vai acabar destruindo tudo. E logo após finalizar essa sequência de desejos que o Denji tinha falado pra ele simplesmente some dali pra cima de um prédio. Prédio esse que era próximo de onde a máquina tava, e nesse ponto, logo após chegar lá, o Chainsaw Man é arrodeado por diversos híbridos que estavam sobre o controle da máquina, além da própria máquina que também tava ali. E nesse ponto ela acaba lembrando ele de uma antiga batalha que ele lutou contra os demônios das armas junto aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Só que no clímax da batalha ele acabou simplesmente sumindo, e mesmo depois de muita busca ele nunca foi encontrado, mas isso só aconteceu porque ele tinha assumido uma forma bem menor e mais fraca. Mas agora era a hora deles finalmente acabarem com essa luta, o que leva a gente ao segundo round. Mas antes de seguir com a luta, se tu tá gostando do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal, assim além de mostrar que tu tá curtindo o conteúdo, tu vai estar me ajudando demais, meu. Muito obrigado e vamos seguir com o vídeo. Logo após ouvir isso, o Chainsaw Man começa a se alongar e se preparar para uma luta que estava prestes a começar, e paralelo a isso, a máquina manda seu esquadrão atacar ele. Assim todos que estavam ali assumem suas formas de demônio e partem para cima do Chainsaw Man. Em um piscar de olhos, ele é completamente cercado por todos os possessos, mas nesse ponto o Chainsaw Man simplesmente some dali, a parte onde ele estava num prédio é simplesmente destruída. Mas no mesmo instante é mostrado a gente diversos prédios sendo atravessados ao longo da cidade. O responsável por fazer aquilo era o Chainsaw Man, que acertou um ataque em cheio no híbrido da espada e no híbrido da besta, que por causa daquele ataque tiveram seus corpos completamente destruídos, mas no ponto em que ele finaliza o seu ataque, o híbrido das armas brancas aparece atrás dele a fim de atacar o Chainsaw Man enquanto ele tá de guarda baixa. Mas em uma fração de segundos o Chainsaw Man aparece atrás dele, o corpo do demônio das armas brancas é simplesmente destruído sem nem mesmo ele ver quando foi atacado. E no ponto em que a máquina vê um híbrido ser destruído após o outro, ela entende que eles vão perder. Mas paralelo a isso, num campo de batalha, embaixo do Chainsaw Man, o híbrido do lança-chamas prepara um ataque contra ele, ataque esse que destrói o prédio inteiro onde ele estava, mas em uma fração de segundos antes de ser pego naquele ataque, ele simplesmente desvia, saindo do prédio onde ele estava e indo para um outro prédio. Mas assim que ele chega no outro prédio, ele é atacado pelas costas pelo híbrido do chicote, que acerta o ataque nele, mas galera, ele não consegue causar nem mesmo dano. Mas logo após receber esse ataque, quando ele começa a se preparar para contra-atacar, o prédio onde ele estava mais uma vez é destruído totalmente, mas dessa vez por diversas explosões. E o responsável por toda aquela destruição foi o híbrido das bombas, que agarra o Chainsaw Man e sai voando com ele, mas antes dela se afastar muito de onde eles estavam, ela acaba sendo completamente fatiada por uma sequência de ataques dele, o que faz ele começar a cair, mas antes dele acertar o chão, uma lança atravessa o ombro dele, lança essa que foi atirada pelo híbrido das lanças que tinha aproveitado a abertura que ele deu. E após ser perfurado, a máquina lançou uma sequência de disparos com a sua habilidade contra o Chainsaw Man, e essa sequência de ataques dela joga ele simplesmente fora da terra, galera. Mas como se fosse a coisa mais simples do mundo, ele simplesmente enfia a mão no seu próprio peito, arranca o seu coração e usando sua força monstruosa ele lança o seu próprio coração contra a terra, que enquanto despenca em direção à terra, atinge uma velocidade tão monstruosa que começa a pegar fogo. Mas aí que tá, galera, enquanto ele tá caindo, ele começa a se regenerar a partir somente do seu coração. Em alguns instantes ele consegue criar um corpo novo pra si, e tudo isso antes mesmo de tocar o chão. E
assim que ele chega em cima da cidade, ele usa as correntes das suas motosserras para agarrar a máquina, o híbrido do chicote lança chamas e lança e puxa todos eles em direção de si mesmo. E com um único ataque ele parte os 4 ao meio e nesse ponto a gente volta para onde a Kobeni tava. E vocês lembram que antes dele sair ela tinha começado a dançar, certo? Então no ponto em que ele sai para lutar e volta, ela tá concluindo a dança. E depois de um tempo ela finalmente consegue tirar um Perfect na máquina e no ponto em que ela vira quem tá sentado como se nada tivesse acontecido era o Chainsaw Man. Só que dessa vez quem tá lá também em cima de um prédio era a máquina, que revela que até aquele ponto ela já tinha sido derrotada 26 vezes. E galera, vocês têm noção que ela ficou lá dançando até conseguir tirar um Perfect e durante esse tempo a máquina foi derrotada 26 vezes pelo Chainsaw Man. Mas nesse ponto ela questiona o Chainsaw Man do porquê ele ter vencido ela tantas vezes já e ainda não ter devorado ela, se é porque ela não é atrativa o suficiente. No entanto, ela sabe que já tá na hora de acabar com isso e usando diversos caçadores, possessos e híbridos que estavam sob o seu controle, ela monta um exército que vai usar na luta contra o Chainsaw Man. Só que nesse ponto, galera, é revelado pra gente o grande plano da máquina, o que leva a gente ao ponto crítico. Usando a influência dela em todo mundo, a máquina acabou transformando o Chainsaw Man em um herói que salva os humanos dos demônios e pra quem não sabe, o poder dos demônios vem do medo. E quanto maior esse medo, mais forte o demônio se torna, e o Chainsaw Man se tornou tão ridiculamente poderoso por causa do medo dos demônios por ele. No entanto, ao se tornar um herói para a humanidade, ele já não era mais visto com olhos de medo, afinal ninguém teria medo de um herói. E usando essa adoração pelo herói Chainsaw Man por parte dos humanos, o poder dele que via do medo dos demônios acabou sendo drenado por esse apoio da humanidade. O que estava fazendo ele meio que se autodevorar, ou seja, galera, por mais que os demônios tivessem muito medo dele, boa parte de todos os humanos de todo o planeta já não tinha, pelo contrário, eles viam ele como um herói, o que acabou fazendo ele ficar bem mais fraco. E vamos concordar, galera, a máquina foi muito inteligente nesse ponto. E agora com o Chainsaw Man enfraquecido, a máquina usa o poder do anjo e gastando 1000 anos de vida, ela cria uma lança de pura energia extremamente poderosa, mas ela sabe que mesmo naquele ponto, desviar daquilo não é nem de longe um problema para ele. E por isso o ataque não foi mirado nele, e sim na Kobeni, e para impedir que ela fosse morta pelo aquele ataque, ele acaba tomando a frente e recebendo um golpe em cheio que simplesmente atravessa os braços e o peito dele. E após tomar esse ataque em cheio pela primeira vez em toda a luta, o Chainsaw Man cai. Só que aí entra, galera, paralelo a isso, o Pochita vai de encontro a Power no subconsciente dela. E sim, galera, ela ainda tá viva, mas por um fio, já que toda a forma atual dela é somente uma pequena parcela de sangue que ela tinha feito o Denji em bebê antes dessa luta. Enquanto fala com ela, o Pochita faz uma proposta pra ela, e ele vai dar um pedaço dele pra ela comer e assim ela vai se fortalecer, mas em troca ela vai ter que salvar o Denji e claro que a Power aceita. E após isso a gente volta pro campo de batalha, onde o Chainsaw Man começa a passar mal e acaba vomitando a Power, só que dessa vez na sua verdadeira forma de demônio do sangue. E isso graças ao up de poder que ela recebeu ao comer um pedaço do Pochita. E no ponto em que ela aparece, ela já aparece gritando que é a mais forte e lança diversos ataques usando armas feitas de sangue contra a máquina e todos os híbridos que estavam ali. No entanto, mais uma vez, usando o poder do anjo, a máquina usa 100 anos e cria uma espada, enquanto a Power cria várias outras armas feitas de sangue. Mas antes da máquina conseguir atacar, ela é pega em uma chuva de ataques da Power. Mas ao receber esse dano, ela usa mais um dos seus escravos, dessa vez o demônio dos zumbis, sim galera, aquele que o Denji enfrenta lá no primeiro episódio. E só aí a gente vê que a máquina vem se preparando para isso há muito tempo, e usando a habilidade desse demônio ela manda uma horda de zumbis contra a Power, que acaba sendo pega em vários ataques deles, e enquanto ela tá imobilizada ela acaba sendo pega em um ataque pela máquina e acaba perdendo um dos seus braços por isso. E após tomar esse golpe, a Power engatinha até o Chainsaw Man e se abraça com ele que tava ali desmaiado, mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, ela é pega em mais um ataque e perde mais uma parte do seu corpo. E enquanto ela tá caída no chão, a máquina faz mais uma proposta à Power, que é caso ela entregue o Chainsaw Man, ela vai permitir que ela volte a ser um dos seus bichinhos, e instantaneamente a Power pega o corpo dele e oferece à máquina. Enquanto vê isso no subconsciente do Denji, o Pochita somente consegue ficar incrédulo com aquela situação. Mas enquanto manda a Power colocar ele no chão e se aproxima, a Power começa a lembrar de tudo que ela viveu com o Denji, e nesse ponto ela entende que não pode entregar ele de jeito nenhum para a máquina. E usando um último fagulho de coragem, ela ataca a máquina com várias das suas espadas e foge com o corpo do Chainsaw Man. E enquanto ela foge, ela acaba recebendo
diversos ataques dos servos da máquina, mas mesmo assim ela não desiste e não larga o corpo dele. E depois de correr por um tempo, a Power já estava com seu corpo completamente destruído, mas mesmo se arrastando, ela queria salvar o Denji. E nesse ponto ela vê uma lata de lixo em um beco e decide entrar lá dentro junto ao Denji. Depois de entrar lá, a Power e ele começam a conversar meio que no subconsciente dele, igual ele fez com o Pochita lá no primeiro episódio. E por mais que ele diga que tá tudo bem morrer, já que ele já tinha vivido bastante e vivido bem, a Power diz que não vai deixar isso acontecer e forma um contrato com ele. Ela vai dar todo o sangue dela pra ele. E com isso ela vai acabar morrendo e voltando pro inferno, mas quando isso passar e ela voltar pra Terra, ele vai ter que encontrar o demônio do sangue, mais uma vez ser amigo dele. Isso mesmo, ele sem memórias, com o intuito de transformar ele de novo na Power, mais uma vez na parceira dele. E nesse ponto, o Denji acorda na sua forma humana, dentro daquela lixeira, só que sozinho. Mas antes dele conseguir respirar, ele vê que quem tá ali do lado dele é o Kishibe, que questiona ele, perguntando se ele ainda é ele mesmo ou é aquele monstro. Porque caso ele ainda seja aquele monstro, ele deve voltar pra dentro daquela lixeira, mas caso ele seja ele mesmo, ele tem que voltar com ele. E após isso, o Denji acaba sendo levado para o apartamento do Kishibe junto a Kobeni. E depois de conversarem um tempo, o Denji acaba descobrindo que agora ele é um herói, mas o Kishibe fala que ele só vai poder ser o Chainsaw Man caso ele mate a máquina. E nesse ponto ele começa a refletir como ele poderia fazer isso, mesmo ainda gostando da máquina. E depois de pensar um tempo, ele nota algo que leva a gente a o último ato. Depois de entender a forma que a máquina agia, o Denji vai de encontro a ela no cemitério, onde ela chega com um exército de diversos caçadores, possessos e híbridos, e nesse ponto a máquina questiona ele se ele tá ali pra matar ela. E também pergunta como ele conseguiu voltar à sua forma humana, mas o Denji corta ela e questiona se nesse novo mundo dela ainda existiria filmes ruins. E ela responde que um mundo sem filmes do Adam Sandler seria melhor, e nesse ponto o Denji decide e diz que vai ter que matar ela então. Mas nesse ponto a máquina diz que tudo isso que ele fala e a forma que ele age é um desrespeito para o Chainsaw Man, e nesse ponto ela usa o seu exército de híbridos e põe eles para entrar na sua forma de demônio. E o Denji, por sua vez, também se prepara para a luta, mas junto aos possessos, um exército de zumbis também aparece em volta dele. Mas usando as correntes da sua motosserra, o Denji arranca parte do solo e elimina todos os zumbis de uma única vez. E usando essa mesma pedra, ele atira ela contra a máquina, que nem chega a se mover, já que ela usa os seus híbridos para destruírem ela. Mas só que aí que tá, galera, o objetivo do Denji com essa pedra nunca foi acertar a máquina, e sim criar uma distração. E usando essa distração, no ponto em que a pedra é destruída, o Denji já tá por trás dela e parte para cima dos híbridos. E com isso ele consegue acertar o híbrido das espadas e o híbrido das armas brancas, mas logo após acertar eles, ele acaba sendo pego em um ataque pelo híbrido das lanças e tem o seu peito atravessado por ele. E aproveitando essa abertura, o híbrido das bombas e o híbrido dos chicotes partem para cima do Denji, só que ele consegue reagir e acerta ambos com um ataque em cheio. Mas ao tocar o solo, o Denji é pego em uma chuva de flechas pelo híbrido das bestas. E nessa mínima abertura ele acaba sendo pego por vários zumbis, assim ficando preso no meio de uma massa gigante de corpos. E nesse ponto, o híbrido do lança-chamas nota que ele tá bem mais fraco que antes. E a máquina diz que agora ele virou um herói, um produto comercializável, e não existem motivos para ter medo dele. Por causa disso, ele tá bem mais fraco agora. E nesse ponto, o híbrido do lança-chamas carrega um ataque e explode o Denji junto a todos aqueles zumbis, mas do meio de todo aquele fogo, ele lança suas correntes e acaba se puxando contra ambos e acertando um ataque neles. Só que enquanto ele fez isso, ele também acabou sendo pego em um ataque, tem seu peito atravessado pelo híbrido das bestas e ambos caem. E a máquina aproveita essa abertura para se aproximar dele e pisar nele enquanto ele tá no chão, mas ao invés de simplesmente finalizar a luta, ela fura a própria mão e oferece o seu sangue ao Denji. Isso porque, segundo ela mesma quer acabar com ele. E depois de oferecer o seu sangue a ele, ela puxa a cordinha do peito dele e no mesmo instante ele já levanta e corta a cabeça dela, mas mesmo sofrendo esse dano, ela se cura sem o menor problema. E no mesmo instante ela contra-ataca ele com um soco direto no rosto, mas ao mesmo tempo ela recebe um outro ataque que corta o peito dela. Mas nesse ponto a gente vê que ela tá transferindo todo o dano que ela sofre para os caçadores que ela tá usando como escravos. E por isso ela tá se curando de tudo instantaneamente. E logo após curar o seu peito, a máquina manda uma sequência de ataques diretas contra o Denji, que mais uma vez reage e corta a cabeça dela, mas como sempre ela se cura e contra-ataca ele mais uma vez. E essa troca de ataque entre eles acaba seguindo, e enquanto eles trocam golpes, a máquina acaba perdendo seu braço e sendo
cortada ao meio também, e o Denji por sua vez acaba recebendo alguns ataques graves e tendo seu peito atravessado 2 vezes, uma por um soco e a outra por uma bundada. E essa sequência de ataque entre eles segue até o Denji ter seu coração arrancado por ela, mas mesmo após ter seu coração arrancado e tá com a sua vida literalmente por um fio, mas antes de finalizar o Denji, a Makima questiona ele o que ela precisa fazer para ele desistir desse mundo e entregar o Chainsaw Man a ela. Mas nesse ponto ele cospe na cara dela e ao ver aquilo ela começa a falar que ele não entende o Chainsaw Man, isso porque toda e qualquer ação dele tem que ser caótica. Mas mesmo sem entender ele, o Denji ainda foi escolhido por ele e ela não consegue entender o porquê disso. Mas nisso ela decide pôr um fim na luta e arranca o coração do Denji, assim finalizando ele e a luta, e logo em seguida ela senta e começa a falar com o coração dele, que no caso era o Pochita, e diz que agora que ela venceu ele 2 vezes, ele agora é dela e eles vão ser muito felizes juntos. Mas enquanto ela fala isso, uma pessoa levanta do meio dos corpos e em um piscar de olhos quem tá em pé do lado da Makima é o Denji, que tava no meio dos escravos dela, disfarçado, isso porque ela nunca ligou pro Denji, todo o cheiro que ela sentia enquanto tava com ele era o do Pochita, o que deu margem pra ele se disfarçar muito fácil em meio a tanta gente, porque ela não reconhecia o cheiro dele, então achava que simplesmente era o cheiro de alguém que tava ali. Ou seja, galera, todo esse tempo, tudo que importou pra Makima nunca foi o Denji, somente o coração dele, no caso o Pochita. E aproveitando a surpresa dela e essa mínima abertura que ela deu, usando uma motosserra ele corta do peito ao início das pernas dela. E nesse ponto, o Denji revela que estava somente esperando ela baixar a guarda, porque todo esse tempo quem lutou com ela não foi ele, e sim o Pochita. Ele explica que isso começou a acontecer no ponto em que ele arrancou o próprio coração e atirou contra a terra, já que naquele ponto um dos corpos ficou para o Denji e o outro ficou para o Pochita, mas para ele conseguir se manter vivo ele teve que usar todo o sangue que a Power tinha dado a ele, ou praticamente todo o sangue. Mas após revelar isso, ele não podia dar tempo dela se recuperar do choque e assim se curar e põe um fim nela, mas não com ataques de motosserra e sim devorando o corpo dela, e só após fazer isso ele consegue mandar ela de vez para o inferno. Mas agora é contigo, comenta aqui embaixo e aí o que tu achou desse confronto? Tu já esperava por esse final de ter um Denji e um Pochita separado ou não? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber tua opinião, fala o que tu achou dessa luta. E se tu gostou do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo. E assim, além de não perder mais nada, porque tu vai ser notificado, tu vai estar ajudando demais o canal. E aproveita que tu já assistiu até aqui, pega o embalo e continua assistindo, eu vou estar deixando 2 vídeos muito bons aqui na tela pra ti. A gente se vê lá ou numa próxima, eu sinceramente espero que lá. Falou!